Olá, hoje é 15 de outubro e nós estamos comemorando uma data muito especial, que é o Dia Internacional das Mulheres Rurais. E para tratar desse assunto, nós estamos aqui no RDTV Cast com a Ida Beatriz, diretora da Crimate, que já foi presidente do Sindicato Rural de Cáceres, já foi do Senai, enfim, está aí dentro desse mundo o tempo todo, né, Ida? Seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Oi, Kathleen. Você que é telespectador do RDTV Cast, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre essa atuação da mulher rural, né, nesse universo que é tão amplo, que tem tanto a ser desbravado e que em 1995, século passado, foi instituída essa data exatamente para valorizar, para estimular e fortalecer o papel dessa mulher no meio rural. E para ajudar a gente nesse bate-papo, a gente está aqui com a Kathleen Moraes, que é a nossa menina do agro aqui do RD News, e entende de tudo, de economia e de agro, e vai ajudar a brilhantar aqui esse bate-papo. Vamos lá. Ida, eu queria começar falando de você sobre a sua relação mesmo com o agro, com esse mundo rural. Foi por acaso, não foi por acaso? É desde o berço? Como que é essa sua relação com esse universo? É desde o berço. É desde o berço. Eu sou a 4ª geração de pecuarista pantaneiro. Eu fico ali na região de Cáceres. Então, os meus bisavós já iniciaram essa atividade. Meu bisavô, ele vem ali da Áustria, da Prússia, que era antes da divisão, antes da Segunda Guerra, antes da divisão. Aí ele vem para o Mato Grosso, dá uma volta danada até chegar aqui e vai para a Bolívia para vender borracha. Quando ele ia sair do Pantanal, ali na Bolívia, na nossa região, o Pantanal encheu e ele não conseguiu sair. E dali ele ficou. Saiu com 18 anos de casa e nunca mais voltou. Olha pensa o coração de uma mãe numa época dessa. Mas enfim. E aí meu bisavô, com a minha bisavó, os meus avós, que tem uma memória muito forte, e os meus pais também fizeram essa atividade. E eu desde pequena, porque eu nasci no Rio, né? E vou com 4 anos para a fazenda. Aí estudei na fazenda com os filhos de todo mundo, da equipe. Então, assim, a fazenda realmente é uma questão visceral. Então, desde pequena, e assim, vai de manhã cedo, acorda 3h30, sabe? A gente estava aqui batendo um papo antes, falando sobre o Guaraná ralado. Eu sou Guaraná ralado desde 14 anos. Então, assim, ia no mangueiro, tomava leite no mangueiro e aí ia para o campo. Ia ver, fazer, trazer o gado era mais bravo, era mais arisco que hoje está fácil, mas e aí vai desde sempre, então é um carinho muito enorme e uma relação assim de vida mesmo. Eu costumo dizer que eu nunca fui menina, assim, menininha, nunca fui cor-de-rosa, porque a gente sempre andou de Toyota Bandeirante, de trator, então não tinha muito esse negócio de não pode tudo, troca pneu, não tem muita... Mas assim, como que foi para você cair no colo de uma mulher, essa gestão? Porque geralmente essa questão de sucessão familiar é muito geracional, essa coisa no campo, né? Então, mas geralmente vai para homens. Como caiu no colo de uma mulher? Bom, como eu não era menininha, então todo mundo trabalhava igual. Nós somos 4 irmãos, tem o mais velho, eu e minha irmã mais nova e um caçula. E nós sempre fomos para a fazenda. Então isso já era uma coisa meio intrínseca ali, né? No movimento da família. Eu vim para cá e fui para Campo Grande, fiz faculdade, fora, tudo. Tentei vir aqui, logo que eu formei, mas não deu, conflito de gerações, voltei para Campo Grande. Enfim, aí fiz a minha carreira, depois a gente bate um papo sobre isso. Mas em 2013 eu vim para cá, para Cáceres, para dar uma mão para meu pai, para ajudá-lo na fazenda. Ele já estava meio cansado, assim, era muito firme, meu pai era muito dinâmico, mas já estava cansado. Aí eu falei, então eu vou. E eu estava voltando a trabalhar. Eu falei, é agora ou não volto mais, né? Não vou mais. E aí, em 2013, nós viemos. Em 2015, meu pai falece. E aí nos pegou assim, porque eu estava fazendo conta para pelo menos uns 15 anos, né? Eu falei, não, tá tranquilo, os meninadas vão estar grandes, tudo certo. Aí ele faleceu. E quando ele faleceu, antes dele falecer, ele já estava verificando como é que ia ser a divisão da fazenda, porque Pantanal é um bioma, é uma região, né? Um território delicado. Então, toda a fazenda ela tem uma parte de Pantanal bem grande, significativa, mas tem parte de firme também, que é a pele pantaneira, que dá para produzir, que dá para plantar pasto plantado, né? Enfim, é um cerrado.
E aí, quando ele faleceu, ele já tinha deixado tudo dividido. Então, cada um dos irmãos ficou com a sua parte. E aí, todo mundo começou a tocar a sua parte. Mas eu, de formação, sou administradora rural. Então já eu queria vir, porque eu tinha uma admiração enorme pelo trabalho do meu pai, pelo trabalho dos meus avós, a minha mãe, para vocês terem uma ideia, meu pai era militar. Ela casou, ela morava no Rio, tanto é que eu nasci no Rio, eu e minha irmã. E meu pai teve uma doença, teve um câncer muito forte, e ele teve que se aposentar do exército. Aí ele ficou lá. Meu avô pegou ele em 71 e trouxe para o Pantanal. E minha mãe saiu do Rio, de Copacabana, tudo bonitinho ali, e foi para o meio de uma fazenda. Entendi. E assim, de uma hora para outra, ela se viu cozinhando para 40 peões, cuidando da equipe e funcionário, e não sei o quê. Então, assim, organizando essa parte estrutural, nessa parte administrativa, né, com cozinha, né, organizar mesmo. Até porque naquela época você ia de avião, e lá ficava, né? E tanto que a primeira vez ela ficou 1 ano. Entendeu? E aí vai. Você falou muito aí dessa questão do choque de geração, que é uma coisa que a gente ouve muito falar nessa área, porque assim, os mais antigos, enfim, aprenderam desse jeito, é um jeito mais simples, e aí quem vai, estuda e volta, no seu caso ainda fez administração, enfim, chega com as ideias novas e aí entra no conflito, né? Como que foi seu retorno e essa sua conversa com seu pai para vamos modernizar, vamos mexer aqui, vamos mexer lá? Como que foi essa... E sendo uma mulher, né? Isso. Quando nós tínhamos uma admiração recíproca, eu e meu pai. Então, assim, lógico, né? Ele era o pai, era autoritário, militar, já viu ali como é que é o negócio, né? A conversa é outra. Mas a gente tinha uma admiração muito grande um pelo outro. Quando eu vim da faculdade, não tem que foi tanto o conflito de gerações, foi um pouco, mas assim, porque não tem espaço, né? Às vezes não tem espaço. Mas eu lembro sempre que ele falou, nossa, gente, meu chiqueiro virou pocilga, né? Porque volta com os nomes todos adequados, apropriados. Mas, assim, depois, agora em 2013, não. Aí antes de 2013, aí nós fizemos um projeto, né? Que eu vinha para cá. Aí em 2012, nós já começamos a traçar, fazer a questão de melhoria de pasto, sabe? Alguns manejos melhorados com o gado, com as vacas, porque a gente trata... Assim como... semelhante hoje, as vacas vão para o Pantanal, os bezerros vêm para o firme para engordar, porque ele fazia cria, recria e engorda. Eu atualmente faço só cria, mas nós conseguimos sim evoluir, traçar essa estratégia para a fazenda, não com com os investimentos diferenciados, né? Porque meu pai era uma pessoa, afinal de contas, ele tinha a família, uma estrutura, e ele era muito seguro. Então, assim, os investimentos que ele fazia, nós temos um determinado, tem que melhorar. Vai ter que comprar o gado, arrumar o mangueiro, fazer estrada ou consertar a cerca. Qual desses é prioridade? O recurso é um. Aí a gente identificava, via risco, mais oportunidade, seguro, né? mais seguro, muito mais. E eu acredito que até porque eram outros tempos, viu, Patrícia e Kathleen? Porque antigamente a gente havia, hoje em dia, né? Quem entra na lavoura, todo mundo fala, nossa, não é maluco mais. Mas antigamente, quem mexia com lavoura, você sabia que se anoitecia, se tivesse algum problema, você ficava sem nada. Perdia tudo, Perdia tudo. E não era diferente. Então, entrar num banco para pegar uma linha de crédito era muito diferente do que entrar levantar uma linha de crédito hoje, né? A questão toda da tecnologia, controle, resultados. Mas, assim, a segunda vez, quando eu vim em 2013, já estava tudo mais tranquilo, né? Foi bem acordado. Sim. E assim, nós temos dados da Organização Internacional do Trabalho que fala que 40% das mulheres estão hoje, né, no trabalho agrícola. Mas assim, essas mulheres, elas estão ocupando cargos de gestão ou elas ainda estão lá naqueles cargos de base, ali, né, o trabalho braçal? Qual que é a realidade atual? Então, Kathleen, esses dados, eles são... Inclusive, nós precisamos levantar esses dados. Precisamos aprofundar nesses dados e verificar realmente o que tem por trás de todos esses indicadores. Porque quando a gente fala trabalho de mulher rural, nós trabalhamos desde a agricultura familiar até os cargos de alta gestão.
Entendeu? E aí, quando você vai, você não tem um extrato, olha, uma parte é agricultura familiar, não, outra aqui é pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade, uma está na pecuária, outra está na agricultura, a outra na piscicultura, enfim. Nós não temos essa distinção de cada setor e quem é essa mulher que está lá. O que nós sabemos é que sim, a mulher ela ocupa esse cargo, sempre ocupou, assim como eu falei da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, sempre estiveram lá. Mas com o papel de dar suporte para esse marido, para esse homem, para esse filho, para essa família. Então, ela cuidava muito da parte de alimento, de estrutura, de bem-estar. Hoje, ela está muito mais nos escritórios, né? Com a tecnologia que nós temos, realmente a mulher tem cada vez mais ocupado essa questão, esses espaços. E não distante disso, com essa tecnologia diferenciada que nós temos aí nas tecnologias embarcadas de tratores, de máquinas, equipamentos, a mulher vem bem vagarosamente, ocupando esses espaços, fazendo os cursos, isso é muito importante. Agora, um dado que é muito interessante, que até como são importantes esses dados, eu falei com o CPEA. E nós tínhamos um boletim de identificação das mulheres nesse agro, nesse universo, que foi até 2015. E de 2015 para cá, nós estamos sem esses dados. Ele foi lançado o Caderno 3 de 2019. Então, tem alguns dados ali que são muito importantes. Então, um deles o grau de escolaridade dessa mulher aumentou significativamente. Isso, inclusive, a gente pode observar em alguns outros indicadores, em outras fontes. Então, aumentou em 22%. Né? A remuneração aumentou também em 57%. Mas aí, quando você olha esse número absoluto, você fala, nossa, aumentou. Mas ela aumentou por quê? Por causa do protagonismo e da pujança do agro, ou porque realmente foi um fator diferenciado, que realmente essa equidade de salários, vamos tratar desse assunto, né? Ou porque não teve, a diferença dos salários de homens e de mulheres no campo, eles continuam de 21% a 30%. Nossa, então, altíssimo. Ele permanece. E essa questão da ocupação das mulheres, 40%, quando você vê no Brasil, esse é um outro indicador, mas é só esse extrato que eles têm de mulher. É da agropecuária, não é agronegócio, é agropecuária, então é dentro da porteira, tá? Então, em 2012, nós tínhamos uma ocupação de 27% eram mulheres. Nós sabemos que o mercado de trabalho, que a mão de obra do agropecuária, do rural, ela desidratou muito. Ela vem, né? A gente não está encontrando mais mão de obra. A máquina tá vindo, né? A máquina e a tecnologia. E as pessoas não estão voltando para o campo, entendeu? E ainda mais com a pandemia, quem saiu na pandemia não está voltando. E nós temos que considerar que nós estamos trabalhando com agricultura familiar, com pequenas propriedades, com médias e grandes. E hoje, então nós saímos de 2012 de 27% de ocupação de mulheres para 2024 com 18%. Olha a desidratada que deu. Então, assim, onde é que estão essas mulheres que estavam? Como é que fica essa sucessão? Você perguntou, Patrícia, como é que nós vamos fazer a sucessão? Porque por mais que sejam homens, que eu sempre falo para as minhas amigas e para quem está perto, eu falo assim, você tem um sítio, um rancho, uma estância perto de você, com o pai, com o tio, com o avô, que pode chegar até você, então, tudo bem, você não precisa ir para lá de cara, mas começa a se informar do que é isso. Como é que trabalha nisso, o que é interessante, o que é que tem de tecnologia, sabe, conectividade, como é que é esse processo produtivo, independente do que for. Porque essa propriedade ela vai chegar até você. E se você não estiver preparada, você vai perder essa propriedade. E não tem jeito. Aí que a sucessão ela começa a ficar mais desafiadora, fica realmente difícil. Como é que, se você não deixa a mulher, ou mesmo um filho, a filha ou o filho, a se aproximar das suas atividades, porque realmente... E a gostar, né? Porque tem muita gente que já cresce e quer ir para a área urbana e não quer voltar. Meu pai tá lá na fazenda, quero ir lá passear só no fim de semana. Mas, Patrícia, isso é muito culpa nossa, sabe? Porque, ai, meu Deus do céu, esse sol... Quem que não reclama desse sol nesse Cuiabá? Ai, gente, a gente sai para esse sol. Essa meninada, ela vai falar, gente, eu vou ficar morando aqui... Eu vou morar aqui em Cuiabá nesse sol, porque eu acordo de manhã cedo por causa do problema do sol. Eu vou para um lugar, é o sol. Não.
o sol faz parte. Nós moramos em Cuiabá, eu moro em Cáceres, eu moro no Brasil. E nós estamos aí entre os trópicos. E como é que nós vamos fazer? Nós não vamos reclamar do sol, não. Ou nós, né, paramos de reclamar, né, que é clamar 2 vezes, aí quanto mais você reclama, mais o negócio vem, menos paciência nós temos com isso. E isso é uma coisa muito característica, porque quando você não gosta, quando você reclama, e às vezes a gente reclama mais por um vício de linguagem, uma comodidade, um costume, do que realmente é. Porque é muito bom trabalhar no campo, é diferente, sabe? Eu costumo falar assim, olha, o meu escritório é o mais bonito de todos. Não é verdade? Olha que campo aberto, né? E eu estou no Pantanal, a variedade, né, de animais silvestres. Então, isso é muito importante. A gente sempre ressaltar para os nossos filhos que, olha, sim, como qualquer outro trabalho, ele demanda de empenho, de estudo, né? Você tem que ter prioridades, mas ele é gratificante. Olha como é bonito você criar um boi, um bezerro, né? Como você vê uma soja, um milho nascer, nossa, você joga ali, você está com a mão de... Por isso, outro dia até ouvi um comentário de uma pessoa, como é próxima essa relação de Deus e da fé com quem está na propriedade rural, né, no campo, porque realmente a gente tem que se apegar, porque um ano chove, outro ano não chove, aí falta mão de obra, a semente não veio, não deu para fazer, não tem recurso, então você fica ali naquela linha tênue, mas é isso aí, essa questão de... dá para ver que tá assim na veia aí pulsante, né, o agro. Mas você foi para um setor que, além do rural já ser muito masculinizado, o setor patronal, que a gente basicamente vê homens, né? Você fala assim, quem é o presidente da ProSoja? Quem que é o presidente da FAMATO? Quem que é o presidente do Sindicato Rural? Em geral, são homens. Sim. E aí, a gente estava até conversando aqui, você falou que quebrou, né, um marco aí de 56 anos em Cáceres. Como que foi isso? Por que encampar mais essa questão na sua vida? Como que foi emergir aí desse ambiente? Então, Patrícia, eu lembro que eu fui lá em 2013, em 2000, quando eu formei, eu vim para cá e não fiquei aqui na região. Aí eu voltei para Campo Grande, que eu morava em Campo Grande. E em Campo Grande eu fui trabalhar na Federação das Indústrias. Eu fui trabalhar no IEL, no Instituto Evaldo Lodge, que faz a interação universidade-empresa. E eu sou comunicativa, eu quase não falo, né? Não paro. E aí eu fui para o IEL. E lá, idos de 98, 99, teve uma capacitação, uma pós-graduação em inovação e difusão tecnológica pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal. Aí teve essa oportunidade. A gerência, né, os coordenadores, ninguém queria. Eu falei, não, eu me habilito, eu vou fazer. Então, vamos. E foi. É incrível isso, né? Tem um livro do Taleb que ele fala do enigma do cisne negro. Como a vida da gente ela é muito mais traçada por planejamentos que nós não fazemos do que os que nós fazemos. E foi exatamente aí que a minha vida enviesou. Aí eu comecei a trabalhar com inovação e difusão tecnológica, aí comecei a trabalhar com incubadora de empresas, startups, empresas incubadas, enfim. E aí nós montamos, né, eu pelo Instituto Evaldo Lodge, junto com o Sebrae, Secretaria de Ciência e Tecnologia, as universidades todas, nós montamos a rede de tecnologia do Mato Grosso do Sul. E eu fui ser coordenadora de uma incubadora, aí eu fui ser coordenadora de um núcleo de design, e isso tudo muito próximo à universidade. Eu entrei na universidade e fui presidente de uma fundação de difusão em tecnologia da universidade. Da UNIDERP, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal. E aí não teve como. E aí esse trabalho com homens, olha, eu vou te dizer que é desafiador, sim, é desafiador, mas trabalhar no corpo docente também é desafiador, porque eu assumi uma presidência de uma fundação de pesquisa, e quando você trabalha com pesquisa, eu preciso de dados, e você cobrar dados de um pós-doc, de um doc, sabe? E ele, como é que fica isso? Não, mas foi todo feito, um trabalho. E assim, e desafios, Patrícia, eu acho que os desafios é que nos movimentam, sabe? Que nos estimulam. Isso é muito bacana de mulher, porque mulher não tem sossego, né? A gente está sempre em movimento, né? Sempre, desde de pequena, a gente está sempre em movimento. E quando eu vim para cá, para Cáceres, eu fiquei de 2013 a 2015 dentro do escritório, indo muito à fazenda, né? Aí trabalhava, ia para o campo, tudo normal, fazia a gestão.
Mas quando meu pai falece, aí eu falei, não, eu preciso ir para o sindicato. Porque eu já vinha do movimento sindical, da indústria, eu já tinha ido para uma universidade e eu tinha muito para entregar. Eu fui capacitada, até numa matéria que eu fiz, eu falei, gente, eu fui forjada para o fomento. Eu fui forjada para a liderança nesse segmento. E como que você, com todo esse conhecimento, você não vai entregar para uma cidade, sabe, que teve contribuição na vida dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais e minha, e eu não vou entregar, é uma responsabilidade minha social. Inclusive eu cobro isso dos meus filhos. Falei, vocês podem até estudar fora, mas vocês vão voltar para Cáceres e vão entregar a sua contribuição, porque é daqui que nós somos. E esse valor é muito importante. Você tem que devolver para a sociedade. E foi onde eu consegui encontrar. Aí comecei a trabalhar, me aproximar do sindicato, me chamaram para ser diretora em 2017, eu fui diretora, em 2020, aí eu fui para a candidatura para a presidência. Aí foi tranquilo, foi muito bom, um desafio. Mas assim, desafiador, mas nesse meio também acaba encontrando muito machismo. Sim, encontra, tem resistência, viu? Não dá pra gente falar que não tem resistência. Tem resistência. Mas o que eu costumo falar muito quando eu falo, principalmente com mulheres e com todos, em falar a verdade, meninos e meninas, homens e mulheres, é consistência. Quando você tem consistência, quando você sabe o que você está fazendo e quando você tem humildade de falar, olha, isso aqui eu não entendo, as pessoas confiam em você, fica muito mais fácil. Vai ter muito assédio também, porque assim, as mulheres são um mulherão, por exemplo, né? Aí então, você chega lá no meio dos homens, dos peões, enfim, dos homens de forma geral, seja no sindicato e tudo mais. Infelizmente, a gente sabe que a mulher lida com isso todo dia, né? Lidamos. Lá não é diferente, né? Não. Na fazenda, é assim, na propriedade rural, como eu venho. Eu vim com meu pai e a propriedade era minha. Na época eu era casada, mas a propriedade era minha. Então, assim, e a comunicação. Gente, as pessoas hoje, cada dia mais, elas precisam dessa comunicação, precisam ser ouvidas. E esse contato de você deixar a oportunidade. Porque também, quando você chega numa propriedade rural, eu tô chegando nova. Eu sou administradora rural, mas eu tô chegando nova no território, né, na produção, no setor. Então, você tem que ter humildade e valorizar cada ideia. Porque quando você valoriza a ideia, ou senão se você isso não vai funcionar, eu não quero isso é besteira. Isso em qualquer campo, viu, gente? Isso é no rural e no urbano. Se você quer que a sua equipe esteja junto com você, deixe ela dar ideias e trabalhar. Se tiver alguma coisa saindo muito do eixo, aí você fala, olha, não é bem assim, o nosso processo aí. E eu entrei com um processo de sustentabilidade. Quando eu entrei na fazenda, eu falei, nós vamos mexer com sustentabilidade. Porque quando você olha nos painéis gerais do mundo, é proteína vermelha e sustentabilidade, que é a ordem do dia, não é? E eu falei, nossa, nós estamos com isso na mão, como é que nós não vamos trabalhar com isso? Então, mas essa questão do assédio, nós temos assédio em todo lugar. E não é só assédio de profissionais do nosso lado, às vezes não dão confiança, ou às vezes subestimam mesmo a nossa capacidade. Agora, quando você começa a dar resultado, você tem consistência, você sabe o que você está falando. O que você não sabe, você vai estudar, vai procurar, e com os pares mesmo. E eles veem isso. Você dá resultado, porque o negócio é o resultado. Você deu resultado e você tem um comportamento, você falou que eu sou um mulherão, é esse comportamento. Você tem que se dar o respeito, você tem que respeitar o outro e respeitar as mulheres que estão com você. Então, valorizar essas mulheres e respeitá-las mesmo. Porque chegar uma mulher num lugar, num território que é só homem, ela causa um certo desconforto nas outras mulheres. Então, você precisa transmitir para essas outras mulheres que tá tudo certo aqui, entendeu? Aqui nós estamos trabalhando. Entendeu? Isso aqui é um lugar de respeito, é um lugar de trabalho, né? E é um lugar que nós precisamos trazer novas mulheres. Então, isso que nós precisamos fazer. E cada vez mais. E acreditar em todo o novo. Porque o novo é muito desconcertante. É igual filho. Gente, se você pegar uma criança que ela está começando a descobrir os espaços, o que você quer fazer? Não, você não pode nisso, não pode aquilo, não mexe com isso. Não, mas ela precisa conhecer. E assim conosco também. Não é fácil. Eu entendo que não é fácil, mesmo para o meu pai. À época, às vezes você vinha com umas ideias, não sei o que ele, não,
não é bem por aí. Ou ele queria que nós fizéssemos uma coisa. Ele tinha o primeiro manejo ali da região, foi o primeiro manejo sustentável de floresta, foi o dele na região. Ele era muito inovador. E eu falei, pai, o senhor quer que a gente saia com machado no lombo, né? Porque ele falava, não, porque vocês têm que fazer isso. Eu falei, não é bem por aí. Vamos fazer uma outra coisa, dar outras ideias. Mas o novo é muito diferente. Tudo que é novo tem resistência e é natural. E nós temos que entender que é natural. Agora, você tem que ir para a mesa, você tem que ir à mesa sabendo o que você vai falar. Você tem que ir à mesa com resultados, com projetos. E é isso que te dá autoridade para você conseguir ocupar os espaços. E as mulheres estão se unindo mais também, né? Tem tido movimentos. Aqui no estado mesmo tem vários movimentos de mulheres, né? Brasil inteiro. Não, a pandemia, nós comunicamos, né? A mulher tem uma comunicação, até é a forma atávica que ela tem de cuidar do espaço dela, senão ela não consegue. E na pandemia você viu a quantidade. Gente, 2021, eu entrei em 2020, no dia que fechou, que começou o lockdown em Cáceres, foi o último dia, foi o dia da eleição. Todo mundo teve que se reorganizar em todos os setores, todos os setores, todos. E começou, e nós ficamos 2 anos em pandemia. Aí, 2020 foi aquele negócio, abre e fecha, não podia fazer curso pelo Senar, não conseguia fazer as parcerias, a gente ficou meio travado. 2020, eu falei, gente, 2021 não dá. Vamos fazer live. Nós fizemos live o ano inteiro, toda terça-feira. Digamos que eu quase tenho enlouquecido e fiquei assim, falei, nossa, é muita exposição, é muito assunto, mas é muito importante, né? São esses veículos que nós conseguimos chegar a quem está do outro lado, a quem está lá na fazenda, quem está esse veículo indo para a rádio. Gente, a rádio é de um enriquecimento e é o veículo que mais chega, onde, né, tem mais capilaridade. E nós fizemos isso. E as mulheres, com essa comunicação, elas apareceram. Nesse período da pandemia, foi um ganho muito grande. E elas estão, sim, se apoiando, e tem, sim, que se apoiar. E as mulheres que não estão no meio rural, não estão diretamente, né? Ou é esposa, ou é filha, mas não está dentro ainda. Procurem, se vocês têm interesse, tem inúmeras associações, procurem os seus espaços, vão às reuniões, sim, sabe? Apresentem, se interessem pelo assunto, sabe? Tenham humildade de falar, olha, eu não entendo sobre isso, tem alguma coisa? Porque a partir do momento... E não tem quem não queira ensinar. Não tem quem não queira. Se eu te perguntar, olha, onde que é a rua? A pessoa para e vai te falar onde é que é a rua tal. E agora imagina quando é do assunto da família, né? Quando é da própria propriedade. Eu acredito muito nisso. E a nossa entrevista está chegando já encaminhando para o final. Mas tá tão boa. Mas tá bom. Mas a gente queria falar um pouquinho com você. Você é do Pantanal, né? Tá em pecuária lá. Falar um pouquinho de meio ambiente também. Recentemente, o governador sancionou aquela lei, né, que autoriza a pecuária nas APPs. Sim. E os ambientalistas fizeram muitas críticas, o governador do outro lado falando que não é bem assim. Era um anseio do setor. Como que você, a Acrimate, o setor lá, né, que está dentro do Pantanal, enxerga essa legislação e a interferência nisso no bioma ali no Pantanal? O bioma Pantanal, ele precisa de uma legislação. O que não pode é ficar sem legislação, né? E foi isso que nós conseguimos agora. E nós conseguimos agora em 2024, né? Nós estamos desde 2012 com o Código Florestal rodando. Olha quanto tempo nós ficamos sem legislação. E o que acontece? O Pantanal está aí há mais de 300 anos com o homem lá dentro. Os 330 anos, tem dados, né? Eu sou comunidade tradicional. Não sou comunidade tradicional. Eu estou com meu bisavô. A minha avó era boliviana, meu avô de fora era pantaneiro, minha mãe, meus avós, todos. Nós somos comunidades tradicionais. Quando nós tiramos esse indivíduo de lá, você cria uma massa seca muito grande. Quando você tira o boi dessas APPs, dessas áreas de uso restrito, você começa a criar combustível desnecessário, perigoso, como nós temos visto nos últimos incêndios, desse bioma. Você começa a crescer esse mato, entendeu? Começa a crescer essa... Porque o que acontece? Na época do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, o que acontecia? Pantanal enchia,
Chegava ali por maio, abril, conforme ia descendo a água, começava a secar, começava a aparecer, você colocava o fogo frio. Aí você queimava aquela macega e tudo certo. Porque o sistema radicular da planta não está comprometido. Muito pelo contrário, ela vai vir muito mais vigoroso, você melhora a condição daquele bioma, daquela biota, e os animais silvestres aparecem. Porque como estava, nem animal silvestre aparece. E o que aconteceu? Com essa ausência de uma legislação, ficou tudo muito vago. Então você não podia fazer várias coisas. Várias práticas que são necessárias, que eram usadas no Pantanal, foram desconsideradas. Então o que aconteceu? Não podia colocar fogo, não podia fazer limpeza no pasto, já começaram algumas restrições, e aí o que acontece? Começa a subir esse mato. Começa a subir. E aí, quando você não entra com essas medidas mitigatórias para baixar essa massa seca, você cria um ambiente favorável. Porque o fogo, ele acontece no Pantanal igual no Cerrado. Ele é uma ação que acontece. Não é que o homem que coloca, não necessariamente. Tem fogo espontâneo. Inclusive, tem um trabalho da USP e da Universidade Federal exatamente sobre isso, sobre fogo espontâneo, sobre fogo subterrâneo. Então, eles falam, e existe. Tem aí pesquisa para isso. E hoje em dia nós sabemos que quanto menos fogo você coloca, mais fogo você vai ter. Porque se você não coloca na época certa, o que acontece? Você vai acontecer nessa época. Que você não consegue controlar, que é humanamente impossível, né? Você não tem recurso, não tem braço, não tem jeito. E com o advento dessa lei, ela é muito importante. Por quê? Quando você substitui a pastagem, quando você antropiza, você não vai estar antropizando tudo, é 40%, com restrições para cordilheira, para área de lagoa, tem todo tem algumas objeções que não podem ser feitas, mas se você der condições do Pantanal ser antropizado nesses 40%, der condições para esse produtor rural ficar lá, para essa comunidade tradicional ficar lá, você vai manter o Pantanal, porque o Pantanal, ele está com 85% hoje de vegetação nativa, é porque o homem pantaneiro, a mulher pantaneira, a comunidade pantaneira está lá, que se não tivesse, não estava mais. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito importante. Entendo o lado das ONGs que são contra essas legislações. Mas é importante, Patrícia e Kathleen, que nós façamos ambientes, fóruns de conversas, para que nós consigamos apresentar realmente, de fato, o que é. Olha, o Brasil tem uma legislação ambiental que nenhum lugar no mundo tem. Nenhum lugar no mundo. Então, nós realmente conservamos. Não precisa ser criado mais corredores ecológicos. Eu sei que tem gente que vai falar, ai, que absurdo. Gente, nós já temos os corredores ecológicos as próprias reservas que tem. Sabe? O Cerrado tem uma quantidade, o bioma amazônico tem 80% que não pode mexer. Isso é um grande ambiente para todas as outras estruturas silvestres. É isso que a gente tem que ver. Mas trabalha com equilíbrio, sempre. Uma última perguntinha aí, Cat. Então, e assim, volta e meia, tem pessoas que apontam o próprio produtor rural como talvez o causador, né, desses desastres, dessas queimadas. Sim. E a gente sabe que a gente tem enfrentado um período absurdamente de crise climática mesmo, né? Então, acho que unindo todas essas situações, a gente vê a situação que a gente chegou hoje. Mas assim, como você, né, avalia essa situação de ser visto, do produtor rural ser visto como esse causador, né? E como que também pode ser feito para amenizar ou para mudar esse cenário, essa visão? Eu acredito que a melhor forma de apresentar essa informação e desconstruir porque é uma falácia, né? Ela é um erro e é uma mentira, porque o produtor rural, ele sim, se ele puder colocar fogo na propriedade, ele vai colocar, mas no período permissivo. Porque toda propriedade rural, assim como nós, tem um documento. Você sabe quem é o dono, quem é que está ali, qual que é a área, quais são os polígonos, qual é o tipo de bioma, como é que você pode utilizar. Cabe na cabeça de alguém que tenho restrições de uso em alguma área da minha propriedade. Eu não posso usar aquilo porque é reserva legal, é APP, tudo. E a outra parte que eu uso, eu vou atear fogo nessa época e perder todo o meu patrimônio. Eu vou correr risco de perder pasto, perde pasto, perde sistema radicular,
eu perco gado, eu perco benfeitoria, eu perco cerca, eu perco bebedor, curral, casas. Não tem como falar que o produtor rural, que é ele que está ateando esse fogo. Não tem. Acontece, olha onde são o fogo. Você pega ali na nossa região de casa. É na beira de rio, é na beira de estrada, é fogo. Lá, as ordens que são dadas nessa época para todo o território nem cigarro. Nem cigarro. Não pode, tem que ter muito cuidado, porque pega fogo muito fácil, latinha, sabe? Então tem coisas, são manejos, são cuidados que você tem que ter, que você tem que passar todo ano. Fazer capacitação para brigadista nas propriedades. Isso o setor rural faz com muita propriedade. Sabe, todo ano é feito isso, todo ano é identificado quem é que são as linhas de comunicação para segurar o fogo. E assim, não tem como culpar o produtor rural. Agora, tem fogo criminoso, né? Esse ano teve muita quantidade de fogo criminoso, né? Ainda vai ser apurado, mas tem aquele fogo também de pessoas que não são produtores rurais, que ateiam fogo em áreas que não tem CAR, não tem indicação geográfica, você não sabe quem é o proprietário, então ele vai lá, abre e mete fogo. Isso as tem, áreas mas aí né? não são produtores rurais. Aí é criminoso. E criminoso, o julgo da lei. Entendeu? E você acha que é possível mudar essa visão? A visão, eu acredito que depende muito de nós. Depende muito do produtor rural, de nós participarmos. Por exemplo, quando eu estava na presidência do sindicato, mesmo diretora, e nós continuamos, o Sindicato Rural de Caça vem fazendo um grande trabalho, e também depois, né, com todo o trabalho que nós fizemos, nós precisamos ir para os comitês de bacias hidrográficas. Quem está em cargo de liderança nas regiões tem que ir para o comitê de bacias hidrográficas, que são lá que são feitas as legislações quanto ao uso da água. E vocês precisam estar lá, porque lá tem várias organizações não governamentais, OSCs, enfim. E aí, com esse diálogo, por mais que eu não concorde com o que o outro fale, eu preciso estar à frente dele para que ele entenda a minha dificuldade. Nós tivemos um caso bem específico que falava, não, eu usava muito defensivo agrícola. Nós fizemos um levantamento todinho do uso de defensivo agrícola e com parceiros, com entidades, com ONGs, com o setor público, e nós identificamos que não era assim. Aí ele, então não é mesmo. Entendeu? Então, se você não estiver lá para fazer o contraponto, para se colocar à disposição, não tem coisa. Não adianta ficar brigando, falar que está errado. Não adianta. É assim, lógico, tem hora que dói, mas você tem que possibilitar essas conversas. Certo. E da gente chegou ao fim, obrigada, foi um bate-papo super bacana, né? E, bom, nós estamos aí num dia especial. Queria que você deixasse um último recado, então, para as mulheres que estão começando a entrar nesse ambiente, ou que estão vendo o pai e a mãe ali, querem e desejam entrar também. Um recadinho aí. Eu gostaria de deixar para vocês que vocês são muito corajosas. Primeiramente, parabéns, porque vocês têm o maior patrimônio que Deus nos deixou, que é a terra. Porque de lá sai o nosso alimento. E nós, pelo menos 3 vezes por dia, nós temos esse alimento. E vocês têm uma responsabilidade muito grande. Então, se aproxime do seu setor, tenha conhecimento do que é feito nessa propriedade, tenha simplicidade, humildade, porque a pessoa que está do outro lado, às vezes ela já está noutra idade, está na outra fase, e você, de certa forma, é uma ameaça por tudo que ela criou, por tudo que ela construiu. Então, tenham simplicidade, humildade, mas corram. Vão atrás dos seus sonhos. É maravilhoso trabalhar no campo, é gratificante. E tem muita ajuda hoje, tem muita capacitação. Hoje nós temos todas as redes sociais, as mídias, procure as informações e desafios virão. Vai ter dia que você vai falar, nossa senhora, mas será que vale a pena? Vale. Eu te digo que vale. Vale, continue, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Tem uma poesia, um pedaço da poesia do Manuel de Barros, que é um poeta pantaneiro, que ele diz assim, e que eu gosto muito: para ter certezas, tenho que me saber de imperfeições. Então, quando você sabe que você é imperfeito e que você não tem todas as respostas, você procura e vai atrás. Então, vão atrás dos seus sonhos, vão atrás de respostas, porque o campo realmente é um lugar maravilhoso e vocês vão ser muito abençoados, eu tenho certeza. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tem o que tem, a mulher no campo. Obrigada. Ele está convidadíssima a vir outras vezes aqui, porque o bate-papo foi muito gostoso. Que bom. Fica à vontade. Obrigada, viu, Kathleen? Obrigada a vocês. Obrigada, presença.
ouvir vocês. E você que nos acompanhou, pode assistir esta e outras entrevistas no Spotify, no site RD News, no site do RDTV, nas nossas redes sociais, enfim, em todos os lugares. Não faltam lugares para você assistir essa e outras entrevistas. Obrigada pela companhia e até a próxima.